Você também se irrita quando você sente que alguém tá te enganando, tá te enrolando e você percebe que alguma coisa não tá coerente naquela pessoa? É sobre isso que nós vamos falar hoje. As pessoas que se irritam com outras pessoas que estão enrolando elas, ou que sabe quando a gente percebe que tem alguém enrolando, tem alguém inventando alguma coisa, ou não está coerente? O que é coerência? É quando o que você fala está de harmonia com aquilo que você faz. Então isso é coerência, você está tendo uma verdade ali, sabe, uma clareza, e é muito gostoso a gente viver isso. Só que algumas pessoas não têm essa coerência, elas não conseguem falar a verdade, não conseguem ser claras, têm algum medo, alguma insegurança, ou são manipuladoras, são mentirosas, ou às vezes não estão nem aí para nada, não tem consciência, não tem peso na consciência. Existem vários motivos que levam uma pessoa a fazer isso, ou elas têm medo, ou elas querem alguma coisa no futuro, então tem que mentir agora. Enfim, gente, não é nisso que eu quero falar, da pessoa que faz. Eu quero falar da pessoa que sente essa angústia quando percebe que tem alguma coisa errada no ambiente, alguma manipulação, ou quando alguém está enganando. E por que isso daí? Aconteceu que eu fui no meu horário de almoço rapidinho para comprar um presente. E aí eu escolhi, foi muito tranquilo. Na hora do caixa, aí eu estava normalmente na fila esperando e tinha uma pessoa que estava atendendo, então, e a outra estava fazendo algum trabalho no computador. Então eu falei, aquela que está atendendo provavelmente é que vai me atender, pensando, e fiquei esperando ela terminar o cliente da frente. Mas aí a outra que estava fazendo alguma coisa no computador, ela me chamou de uma forma não profissional. E profissionalismo é uma coisa que a gente tem que dar valor. Não importa o que você faça, se você é diarista, se você é um médico, se você é uma atendente, seja profissional. E ali ela chamou, mas beleza. Percebi e fui da mesma forma. Então eu falei, já entreguei, já falo que vai a forma que eu vou pagar, pedi para embrulhar, só que ela continuou fazendo o que ela estava fazendo. Então aquele momento ali é como se ela estivesse fingindo que estava me atendendo. E depois ela perguntou tudo de novo o que foi que eu falei, que já deixou bem claro que ela não estava presente naquele momento. Ela não precisava me chamar, eu estava tranquilamente esperando a outra funcionária me atender. Mas aí ela chamou por algum motivo, talvez ela se sentiu pressionada, sentindo, quer dizer que era uma pressão real, por isso a gente tem que cuidar muitas vezes com o que a gente sente, não é uma pressão real. Ela não precisava naquele momento me chamar, eu vou na outra atendente, mas ela chamou e foi pior do que se eu ficasse na fila, porque eu fiquei ali percebendo que ela estava gabelando, enrolando. Entende? E isso daí, gente, não é gostoso para quem tem uma percepção espiritual da vida, para quem tem uma intuição, para quem tem empatia. A gente percebe as coisas e fica indignada quando o outro tá querendo enrolar você, ou tá achando que tá enrolando, tá manipulando. Eu agi ali da forma que eu me propus a agir, sem reação agressiva, e fiquei de boa ali, porque não sou eu quem estou agindo de forma incoerente, a pessoa está agindo de forma incoerente. Então ali aconteceu, e quando depois eu compartilhei isso no grupo para a gente aprender um pouquinho mais, e meu filho falou para eu colocar isso também no YouTube. A pessoa, e se você é uma pessoa que, como eu, sente quando as pessoas estão enrolando, que eu espero que você não seja a que enrole, não seja a pessoa que engane. E se você então é como eu e percebe, sente, por que algumas coisas a gente percebe? Primeiramente, não que eu tenha todos esses pontos, mas eu coloquei todos esses pontos aqui para você analisar a sua vida. Pode ser que você já sofreu muito no passado, já foi ferido, já foi enganado, isso te machucou. E aí, essa dor da ferida vem toda vez que você sente a possibilidade de ter alguém te enganando, ou de ter alguém enrolando você. Então esse é o primeiro ponto, pode ser que você já sofreu uma ferida, e aí é preciso tratar essa ferida para que ela não fique toda vez revivendo dentro de você. Segundo ponto, pode ser também que você seja uma pessoa que preze pela honestidade, você gosta da clareza, você gosta da verdade. E aí quando você sente que a outra pessoa não está sendo verdadeira com você, isso dói no calo. Porque é como se você pensasse, poxa, por que essa pessoa não consegue ser clara? Não é mais fácil dizer a verdade do que ficar enrolando?
porque enrolar, mentir dá muito mais trabalho do que dizer a verdade. É muito mais fácil você dizer de forma clara e encarar do que você criar histórias e que histórias vão ter que ser sustentadas por outras histórias. Uma mentira vai ter que ser sustentada por outra mentira. Dá muito mais trabalho. Terceiro ponto, pode ser que você até tolere o erro, mas não tolera a enganação, a enrolação e as historinhas. Então, tolerar o erro e entender, errei, vamos recomeçar, desculpa, beleza, até mais fácil. E aí você ainda é paciente com o erro, mas você não gosta da enrolação. E este ponto é um ponto que mais pega. Eu ainda consigo tolerar o erro, como eu tolerei ali. O que eu não gosto de tolerar é a enrolação. Mas a gente está passivo a isso. A gente está passivo a ser enganado, a gente está passivo a ser enrolado, as pessoas quererem manipular, todos nós somos passivos a isso. E a gente tem que fortalecer o nosso ego para lidar com isso. Nós não estamos numa bolha que ninguém vai enrolar. Vão enrolar, já me enganaram, vão me querer enganar, faz parte, gente. A vida, ela é assim. Então, este ponto é que você não tolera a historinha contada em cima do erro, sabe? Prefere que a pessoa seja honesta e reconheça o erro. O outro ponto também que fala muito comigo, você é forte emocionalmente, você consegue superar, tem resiliência para seguir adiante, e aí quando você encontra que outras pessoas não estão nesse mesmo nível de consciência espiritual, de também superar e seguir adiante, é como se você se sentisse meio triste, você se compadecesse porque você pensa, poxa, eu queria que essa pessoa também fosse forte emocionalmente e seguisse adiante, mas a fraqueza dela faz com que ela crie desculpas, com que ela crie historinhas e aí faz com que as pessoas se sintam enganadas perto dela. Às vezes ela nem tá querendo enganar conscientemente, mas a atitude dela tá fazendo com que ela se enrole tanto, que ela fique num ciclo de fraqueza emocional, porque ela não consegue enxergar força para seguir adiante, ela fica criando essas historinhas que é enganação para o outro, enganação para si mesmo. E aí fica naquele ciclo de não evolução. E você quer que todo mundo evolua, você quer que viva com mais clareza, que todo mundo seja coerente com as suas ações, com os seus pensamentos. Você quer que as pessoas vivam uma vida limpa, transparente. Mas isso não acontece e isso mexe com essas feridinhas que nós já passamos. Essas feridinhas que eu já coloquei ou com esses pontos que eu coloquei aqui. E para finalizar, existem pessoas que têm uma baixa autoestima, que elas não conseguem ser confrontadas, então elas se sentem atacadas, estão sempre na defensiva. Essas são as pessoas que mais vão criar as coisas, mais vão criar historinhas, mais vão querer enganar, que mais não vão conseguir ser coerentes consigo mesmo. Porque o forte, ele se percebe, ele se confronta, ele reconhece seu erro e segue adiante. Ou ele reconhece o que ele fez, que às vezes, gente, não é nem um erro. Como ali a mulher do caixa, não era um erro. Mas ela mesma criou uma situação que não foi coerente com a verdade, com a clareza. Porém, pode ser que na cabeça dela ela se sentiu errada, não sei o que ela estava fazendo ali no computador. Mas a situação criou-se uma bola, uma história, que a gente vê que não era real ali. E às vezes a pessoa que pode ser amigo, colega, pessoas que você convive, ou companheiros, companheiras, filhos, pais, são tão frágeis emocionalmente no ego, o ego é tão sensível que elas não conseguem ver a possibilidade de não serem perfeitas, de não acertarem, de não fazerem tudo da melhor performance possível. E aí elas criam desculpas e historinhas e você se sente enganado, porque aquilo não tá claro, sabe? Não tá coerente. E isso daí fere, te irrita e deixa você angustiada. Então analisa quais são as coisas que estão por trás quando você percebe alguma coisa. E o mais importante, gente, cuidado para não ficar percebendo aquilo que não é. A gente também tem que se analisar, porque às vezes a gente tem uma personalidade que pode direcionar você querer controlar tantas pessoas que você acha que tá todo mundo te enganando. E aí já é uma mania de perseguição, já é assunto para outro vídeo. Mas de forma saudável, quando você sentir isso, você já pode perceber o porquê e só da gente conhecer o porquê, você já tem aí um assunto para levar para sua terapia. Tá aqui. Aprendi isso no vídeo, vamos falar sobre isso. Faz que nem minhas clientes fazem, elas veem as coisas no GPT
e conversa no GPT e traz pra gente tratar em terapia. Por quê? Assuntos assim a gente tem que confrontar, tem que mastigar, tem que ir atrás pra gente evoluir. E se você não faz uma terapia, você pode ir com você mesmo fazer uma autoanálise, que esse vídeo te ajude a evoluir, a se confrontar, fortalecer o seu ego, para que você possa viver uma vida mais tranquila, mais feliz. Não é evitar problemas, porque a gente vai sempre ter, mas que você lide melhor com os seus problemas. Beleza? Curte, comenta o que você acha, se tem mais alguma coisa por trás de pessoas que sentem essas coisas de enganação, de conseguem perceber isso. E o que você acha disso? Ajude também aqui nos comentários. Beijo, até a próxima!